Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. E ainda em Provérbios 16, versículo 4, você pode abrir, diz assim, enquanto eu já vou lendo, depois você lê aí. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Vou fazer uma pergunta para começar a palavra. Quantas das vezes nós já perguntamos por que existimos? Quem aqui já fez essa pergunta aí? Levante a mão. Ou só eu? Muitas pessoas. Por que eu estou nessa família? Por que eu trabalho neste lugar? Por que eu vim para esta igreja? Qual é a razão de tudo? Por que eu simplesmente vim existir? Por que Deus me criou? E o tema dessa mensagem é a razão de tudo. Primeira coisa que eu queria dizer para você é que tudo é para Ele. Irmãos, o objetivo único do universo é demonstrar a glória de Deus. Se você não percebeu, desde o começo nós estamos falando que tudo é para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Se nós olharmos, irmãos, a razão pelo qual tudo existe é somente porque Deus criou tudo para a glória dEle. Nós acabamos de ler, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele a glória eterna. Tudo foi criado para a glória de Deus. Parece que Deus é egoísta, não é? Mas não, irmãos. Deus precisava de nós? A Bíblia diz que no início já tinha Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele já tinha comunhão, já tinha a trindade. Mas Ele criou a mim e a você para ter um relacionamento com Ele. E muitas das vezes nós não existimos. Nós estamos frustrados, irmãos, porque não entendemos o propósito de estarmos vivos nesta terra. E o propósito que nós fomos criados é para ter um relacionamento com Deus, é para estar perto de Deus, é para gozar, para usufruir das bênçãos de Deus para as nossas vidas. Tudo que Deus criou nesse universo é para nos abençoar, irmãos. As frutas foram criadas para quê? O mar foi criado para quê? O sol foi criado para quê? A lua foi criada para quê? Para nós. Eu não estou falando aqui uma mensagem que nós somos o centro de tudo. Não, eu estou querendo dizer que se você prestar atenção, até a distância que nós estamos do sol, se vier um pouquinho mais perto, o que acontece conosco? A gente morre. Irmãos, pastor, então a pergunta, onde está a glória de Deus? Muitas das vezes perguntamos, né, onde está a glória de Deus? Olha ao teu redor. Basta somente você entender que tudo reflete a glória de Deus. As estrelas, o sol reflete a glória de Deus. Imagine a tempestade reflete a glória de Deus. Você já imaginou as estações do ano? Quem pode compreender? Primavera, verão, outono, inverno. Só Deus perfeito, irmãos, para criar essas coisas. Então isso transmite a glória de Deus para nós. E o que eu quero trazer aqui esta noite é para que você saia entendendo o propósito que você está aqui esta noite, nesta igreja. Para que Deus te trouxe para ouvir esta palavra. Você não é mais você não é um acidente. Tem um propósito, você está vivo. Deus te deu dons, talentos, para que você glorifique a Ele. Eu acho lindo, nós lemos no começo o Salmo de número 19. A Bíblia diz que a criação revela a glória de Deus. Irmãos, o que eu consigo ver aqui, que Deus, além de poderoso, Ele é um Deus que ama. Além disso, Ele é organizado, sábio, Ele é criativo. Irmãos, tenta entender, nós acabamos de apresentar aqui a Vitória. Entender uma mulher a qual um sêmen é colocado ali, se passa 9 meses, aquela gestação maravilhosa. Só Deus para criar uma obra tão prima como essa, irmãos. Então, irmãos, pare de se colocar como coitadinho nesta terra. Deus te chamou para algo grande nesta terra, mas para isso você precisa entender o propósito que Deus te colocou neste mundo, nesta igreja. Não ache que você é mais um nesta igreja. Eu vou lá porque eu vou sentar. Não, Deus te trouxe aqui para que você use os seus dons e talentos para a glória dEle, para a edificação da casa de Deus. É tão interessante, irmãos, que Deus tem revelado a sua glória ao ser humano em diferentes lugares, em diferentes momentos da história. No jardim do Éden, Ele revelou a sua glória na criação. Se
nós olharmos depois, Ele revela a sua glória a Moisés no tabernáculo, não é isso? E nós hoje reconhecemos a glória de Deus por meio de Jesus. E aí Ele vai continuar revelando a sua glória por meio da minha vida e da tua vida, que somos a igreja de Deus. Eu e você estamos nesta terra porque Deus colocou uma luz dentro de nós que se chama Espírito Santo, para que nós venhamos brilhar a glória de Deus e as pessoas possam reconhecer quem Deus é nesta terra, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, nós entramos no culto, saímos do culto do mesmo jeito, porque não entendemos ainda porque estamos vivos. Sabe que nós achamos que somos acidente, a explosão de Big Bang. Não. Você já imaginou que você, para Deus, é único e única? Irmãos, só para que você entenda que a glória de Deus é tão forte, tão grande, que quando nós chegarmos no céu, não vai ter luz, porque Deus é a luz que ilumina a cidade maravilhosa, a terra maravilhosa. Está entendendo o tamanho desse Deus, a razão de tudo existir? Somente por Ele, para Ele são todas as coisas, irmãos. Amados, o que eu aprendo, a palavra de Deus vai dizer assim: o verbo se fez e habitou entre nós, cheio de graça e poder, verdade. Irmãos, quer conhecer a glória de Deus? Olha para Jesus. Eu não sei como que está a tua vida, talvez sem sentido, desanimados, tristes, angustiado. Pô, eu não sei porque que eu estou vivo, eu faço isso, dá errado, eu ponho a mão naquilo, parece que eu tenho um dedo podre, não é assim que a gente diz? Parece que eu tenho um dedo podre, parece que onde eu chego as coisas, não! Isso é Satanás querendo colocar esse pensamento dentro de você. Pelo contrário, você tem que pensar que você é a criação perfeita de Deus. Ele te criou a imagem e semelhança dele. Então aonde você vai, a presença de Deus vai. Então comece a profetizar que aonde você for, as coisas vão mudar para melhor. A tua casa está ruim, então quando você voltar hoje para casa, profetize que lá você está chegando, a presença de Deus está indo junto com você, e tudo vai ficar melhor, para a glória de Deus. Nós precisamos, irmãos, entender que nós não podemos acrescentar nada e nem agregar nada à glória de Deus. Concorda? Assim como o brilho do sol, a gente pode acrescentar alguma coisa ao brilho do sol? Não. Mas nós temos que reconhecer uma coisa, irmãos. Reconhecer a glória de Deus, honrar a glória de Deus, declarar a glória de Deus, louvar a glória de Deus, refletir a glória de Deus e viver para a glória de Deus. Não, vocês estão aqui comigo ainda? Viver para a glória de Deus. Vamos lá, não dorme não, por favor. Por quê, pastor? Porque Deus é digno, irmãos. A razão de tudo existir é porque tem um Deus nessa terra, tem um Deus no céu que criou todas as coisas. E se Ele criou todas as coisas, quem é digno de ser adorado? Quem é digno de ser adorado? Quem é digno de ser louvado, honrado? Quem é digno de nós vivermos para Ele? Deus, irmãos. Então nós estamos nessa terra por um propósito, para viver para a glória dEle. Tem pessoas aqui esta noite, que o inimigo tem usado situações, para que você entenda, que você não é nada e nem ninguém, que você não é útil para Deus. Mas Deus me trouxe aqui por meio da palavra dele para te dizer que pelo contrário, você é criação de Deus e tem um propósito sim na tua vida. Muitas vidas vão se achegar a Deus por meio do teu testemunho, por meio da tua vitória, para que eles possam entender que nós temos um Deus que está vivo e reina hoje e amanhã e reinará para todos sempre, irmãos. Tem pessoas que passaram daquelas portas para cá com dúvidas daquilo que estão para tomar de decisões. E Deus está falando assim: se for para minha glória, tome, se não for, caia fora. Só que eu quero te falar algo que talvez eu estudando um pouquinho eu tive que aprender. Em todo o universo, olhe bem para mim, em todo o universo somente 2 criações de Deus falham em glorificar. Vou repetir: em todo o universo 2 criações de Deus falham em glorificar a Deus. Quais são? Alguém aí tem um chute? Rápido. Quem? O homem? O homem e a mulher? Tá, os dois são um, já acertaram um. Qual é o outro? Homem. Irmãos,
duas criações de Deus falam de glorificar a Deus. Primeiro deles, os anjos caídos, os demônios, foram criados para a glória de Deus, mas caíram e não glorificam a Deus. E o segundo somos nós, as pessoas. Se você olhar tudo ao universo, tudo ao seu redor glorifica a Deus. Como assim, pastor? Os pássaros glorificam a Deus quando simplesmente voam, quando simplesmente fazem ninho. As formigas glorificam a Deus simplesmente por serem formigas, porque Deus criou as formigas para serem formigas, e Deus criou nós para sermos nós mesmos adoradores do único Deus vivo nessa terra. Então, amados, para que você entenda, todo pecado, basicamente, ele consiste na incapacidade de render glória a Deus. Se recusar a glorificar a Deus, já é um ato de extrema rebelião. O que aconteceu com os anjos caídos? Se rebelaram contra Deus. E o homem, as pessoas, hoje fazem a mesma coisa. E sabe quais foram os motivos dos dois? O Lúcifer quis ser igual, quis ser então o seu próprio Deus. E o ser humano não é diferente. Estudamos aqui na escola bíblica, não foi isso? Que os homens deixaram a glória de Deus para adorar a criatura, criação. Então nós falhamos, nós pecamos contra Deus quando não cumprimos o nosso propósito de glorificar a Deus. Pastor, mas como que eu glorifico a Deus? Fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou para cantar, cante. Deus te chamou para pregar, pregue. Deus te chamou para limpar a igreja, limpe. Deus te chamou para visitar, visite. Deus te chamou para convidar alguém para ir para a casa de Deus, convide. Deus te chamou para orar, ore. Simples assim, sendo quem você é. Por isso que muitas das vezes, irmãos, cultos após cultos, aí eu logo em seguida converso com algumas pessoas, e aí, irmão, tá tudo bem? Não, pastor, tá do mesmo jeito. Aí eu pergunto, a culpa é de Deus? A culpa é nossa, irmãos, que não nos colocamos aonde deveríamos colocar. Tem pessoas que chegaram aqui nesse ministério há muito tempo e ainda não entenderam porque Deus te trouxe aqui. Não entenderam qual o propósito, o plano que Deus te mandou para cá. Se nós olharmos, irmãos, nós falhamos porque a Bíblia diz que todos pecaram e carecem, foram destituídos da glória. Então nós precisamos voltar para onde? Para a glória de Deus. Se nós fomos destituídos, caídos da glória de Deus, nós temos que voltar para a presença, voltar para o altar do Senhor, voltar para a adoração ao Senhor, voltar a fazer a vontade de Deus, a obedecer a Deus, a ser um canal de bênção, aonde colocar as plantas dos nossos pés, irmãos. Pare de perder tempo. E você que está voltando essa noite para os caminhos do Senhor, a partir de hoje esqueça o passado. Viva daqui para frente para a glória de Deus, para o chamado que Deus tem para a tua vida. Você que está parado, volte a fazer o que Deus te chamou para fazer. Pastor, então como que eu posso glorificar a Deus? Irineu disse assim, ó: a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Viva, mas viva tudo para a glória de Deus. Como assim, pastor? Irmãos, quando uma pessoa entende que ela é nascida para a glória de Deus, se ela vai trabalhar, ela trabalha para a glória de Deus. Se ela vai cozinhar, ela cozinha para a glória de Deus. Se ela vai lavar uma louça, ela lava para a glória de Deus. Se ela vai limpar uma casa, ela limpa para a glória de Deus. Se ela vai atender uma pessoa, ela atende para a glória de Deus. Porque tudo que um adorador, que entende que deve glorificar a Deus, aonde ele vai, ele entende que tudo deve glorificar a Deus. Porque, irmãos, os pássaros glorificam a Deus simplesmente por ser pássaro. Então eu e você glorificamos a Deus, porque aonde nós colocamos as plantas dos pés, é aí que nós glorificamos a Deus. Eu não glorifico a Deus só quando estou dentro da casa de Deus, eu glorifico a Deus em todos os lugares. Amados, queria falar rapidinho 5 propósitos que podem glorificar a Deus. Primeiro deles, damos glória a Deus ao adorá-lo. Por quê, pastor? Lá não precisa abrir, Romanos 6,13 vai dizer assim, ó: não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus
como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Irmãos, nós somos criados para quê? Peraí, vocês estão comigo ainda? Amém? Quem está comigo, dá um amém aí para acordar? Amém? Irmãos, de respirar nós já glorificamos a Deus. Mas amados, o nosso primeiro dever para com Deus é adorá-lo. Esta noite você veio fazer a melhor coisa da tua vida, que foi adorar a Deus. C.S. Lewis disse assim, quando Deus diz que devemos adorá-lo, de fato, está nos convidando a estar na melhor das companhias. Irmãos, quando nós vamos à casa de Deus, nós estamos indo para o melhor lugar do mundo, porque acabou de cantar aqui, vale mais um dia na presença de Deus, na casa de Deus, do que 1000 em qualquer outro lugar. Eu não sei os irmãos, mas todas as vezes que eu venho na casa de Deus é um prazer, é uma alegria muito grande, porque eu estou na melhor companhia, que é na companhia do Deus Todo-Poderoso, a qual me criou para adorá-lo. E assim deve ser o meu e o teu sentimento, de vir à casa de Deus para a glória dele. Então, primeira coisa que nós glorificamos a Deus, quando adoramos. Olha só, John Piper diz: quando estamos mais satisfeitos em Deus, Deus é mais glorificado em nós. Irmão, você quer ver quando Deus é glorificado? Quando você olha para um homem de Deus, uma mulher de Deus, e ele está transbordando da presença de Deus. Irmãos, você não consegue olhar para a pessoa, você só consegue ver Deus agindo nela. É isso que Deus nos chamou, irmão, para que nós venhamos transbordar da glória de Deus. Segunda coisa, nós precisamos entender, irmãos, damos glória a Deus ao amar os outros fiéis, os outros irmãos. A Bíblia diz em Romanos 15:7, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Quando você nasce de novo, a gente se torna o quê? Parte da família de Deus. Então agora seguir a Cristo não significa só acreditar em Deus, mas agora que eu pertenço à família de Deus, então eu tenho que aprender a amar a família de Deus. E é isso que a palavra nos ensina, irmãos. Sabe quando eu glorifico a Deus? Quando eu amo meus irmãos, quando eu compreendo os defeitos dos meus irmãos, quando eu compreendo as imperfeições dos meus irmãos, quando eu entendo que ele não é perfeito, que eu não sou perfeito, mas Deus mandou ele aqui para me completar, e eu possa completar ele. Nós glorificamos a Deus, irmãos, quando cumprimos o mandamento de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. Então a segunda coisa que glorifica a Deus, quando eu amo o meu próximo. Você que não tem, sabe, se dedicado a amar o teu irmão, a tua irmã, por favor, faça isso, porque você vai glorificar a Deus. Sabe, faça diferente essa semana, convide algum irmão para tomar um cafezinho. Eu sei que o café está um pouquinho caro, mas faz pouquinho para não estragar. Irmã deu risada, mas está um pouquinho, né, irmão? Ontem nós pagávamos 5, 6, agora está 23, 19. E os que é barato, né, tem um gostinho que é só Jesus na causa, né? Então, irmãos, faça isso. Nós estamos aqui tentando ensinar desde o começo do ano. A igreja precisa se unir, irmãos. E para se unir nós precisamos nos conhecer. E se você não me convidar para tomar um cafezinho na tua casa, eu não vou conseguir te conhecer, você não vai me conhecer. Os irmãos aqui também. Eu não estou falando para você preparar banquete para ninguém, apenas um cafezinho, ou senão uma água. Sabe, para que aumente a comunhão entre nós, e fazendo isso nós estamos glorificando a Deus. Essa semana eu tive passada a graça e o privilégio de visitar vários irmãos, e eu estava sentindo falta disso, irmãos, de bater papo, de aconselhar, de ajudar. Nós não fomos para falar mal de ninguém, graças a Deus, irmãos, porque eu creio que a nossa comunhão não é para isso. Então estou muito grato a Deus, e que isso melhore cada vez mais, mas que os irmãos também se visitem. Sabe, nós temos um grupo lá do WhatsApp, conversa com os irmãos. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus nos amou a tal ponto de dar o seu Filho por nós. Então, se Deus nos ama e Ele é o amor, o que nós devemos demonstrar uns pelos outros? O amor. Jesus disse assim, amem uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos quando encontrarem vocês amando uns aos outros. Qual é a marca da igreja? O amor. Algumas pessoas me cobram assim, o pastor deveria ficar mais no púlpito.
O pastor não precisaria ficar no meio dos irmãos. Pelo contrário, irmãos, eu quero que a igreja cresça mais, fique maior, e eu fique mais ainda no meio dos irmãos. Porque, irmãos, para mim o que faz a diferença é estar com os irmãos. Eu peço até desculpa que às vezes tem alguns irmãos que moram mais longe, a gente não está tendo o mesmo contato que tinha antes. Mas eu vou me esforçar, porque eu aprendo, irmão, quando eu estou com os irmãos, eu estou glorificando a Deus. Terceira coisa, irmãos, damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo, o Filho de Deus. 2 Coríntios vai dizer que: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Depois que nós nascemos de novo, fazemos parte da família de Deus, agora nós devemos nos parecer com quem? Com Jesus, com o Filho de Deus. Como assim, pastor? Agora daqui para frente precisamos pensar como Jesus, agir como Jesus, viver como Jesus, andar como Jesus. É fácil? Não, mas com a ajuda do Espírito Santo nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quem nos ajuda a nos tornar como Jesus? O Espírito Santo. Então meu recado para você aqui: quer glorificar a Deus? Deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa o Espírito Santo encher, deixa o Espírito Santo transbordar na tua vida, que vai chegar um momento que você não vai nem mais ver o que você está fazendo, porque quem vai agir por meio da tua vida é o Espírito Santo. Quarta coisa, e penúltima, damos glória a Deus servindo uns aos outros com nossos dons, talentos e recursos. 1 Pedro 4 vai dizer assim, 4:10: servir uns aos outros conforme cada um o dom que recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Quer glorificar a Deus? Quem aqui entende que tem dons e talentos aqui? Levante a mão para mim. Se você... Acho que tem pessoas que não entenderam. Levante a mão, todo mundo, por favor. Irmão, a Bíblia diz que no mínimo, todo mundo, cada um tem no mínimo um dom. No mínimo, um dom. O que você precisa entender, qual é esse dom. Mas para mim descobrir ele, eu preciso trabalhar em todas as áreas da igreja. Só que muitas das vezes nós achamos que temos o dom de pregar. Aí pregamos, não dá certo, a gente desiste. Eu achei antigamente, vou contar um segredo, não dou risada, por favor, que o meu dom era cantar, viu, Wagner? Carol, Janaína, Robson, meu dom era aleluia, era mais ou menos assim, irmãos. E aí a minha esposa olhava para mim, a Sara, e não queria, sabe o que eu não quero falar? Família é fogo, né? A família ama, né? Então às vezes não quer falar, né? Para com isso. Mas aqueles olhares já dizia tudo, né? E aí, irmãos, eu achei que o meu dom era esse, e eu fiquei insistindo muito tempo nisso. E aí eu vi que não deu certo. Aí os irmãos do louvor pôs eu no som. Você vê que eu era bom de cantar, irmãos. Pôs eu no som. E aí, irmãos, eu fui entender o porquê do mistério. Aí eu falei, eu vou aprender a tocar bateria para a glória de Deus. E aí eu fui me esforçar e aprendi. E aí depois eu procurei melhorar um pouquinho. Hoje eu não tenho um dom que os irmãos que eu acabei de falar, tem as irmãs aqui, né, de cantar. Mas eu melhorei um pouquinho para não desafinar. Fui fazer uma aula. Mas o que eu aprendo com isso, irmãos? Se eu desistisse na primeira, como que seria a minha vida? Será que eu descobriria o chamado de Deus na minha vida? Aí, depois disso, eu fui pro som. Eu fui pro meia-lua, viu, vai? Fui tocar não, meia-lua. Aí do meia-lua eu ficava na palma. Aí forçaram eu ir pra bateria. Era café com pão, pão com café. É o que a gente aprende no começo. E aí, irmãos, eu vi que nenhum desses era, mesmo depois de aprender a bateria. E aí me deram uma oportunidade para trazer uma palavra. E aí foi onde que Deus mostrou que eu talvez tinha um chamado para trazer uma palavra. Mas o que eu estou querendo trazer de aplicação para a tua vida, meu irmão? Quer glorificar a Deus? Não fique parado.
Se falaram para você, foi as pessoas que falaram que você não tem dons e talentos, porque Deus não disse isso. A Bíblia vai dizer que você tem dons e tem talentos para ser usado para a glória de Deus. Então para com esse negócio de ouvir o que as pessoas estão falando a teu respeito e ouça o que a Bíblia diz ao teu respeito. Ela diz que você é cabeça e não cauda, que você tem um chamado para a glória de Deus. Nós nos limitamos muito ao que as pessoas dizem e acham de nós, e esquecemos o que Deus diz e a palavra de Deus diz a nosso respeito. E por último, damos glória a Deus quando falamos dele para outras pessoas. São 5 propósitos que glorificam a Deus. 2 Coríntios vai dizer que, capítulo 4, 15, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Irmãos, se eu e você não entendermos que nós somos chamados para falar de Jesus para outras pessoas, nós vamos morrer e as outras pessoas também vão morrer. Jonathan, Deus não te trouxe aqui só para te salvar, mas para que Ele alcance toda a sua casa. Rebeca, Deus não te trouxe aqui só para você se reconciliar com o Senhor, mas para que por meio da tua vida, outras vidas se reconciliem com o Senhor. Uma coisa que eu aprendo, irmãos, para falar de Jesus eu não preciso pregar, preciso simplesmente testemunhar. Eu preciso somente ser quem eu sou na presença de Deus, e as pessoas se chegarão a Deus. Porque eu aprendo, irmãos, que Deus não quer que o amor dele, os propósitos dele, os planos dele fique escondido, senão Deus não mandaria a sua palavra. Mas Ele quer que eu e você venhamos glorificar a Ele por meio do testemunho de Cristo. E aprenda, eu quero falar para você que está desanimado, já tomou várias pancadas, várias pauladas nas igrejas, eu até aqui. Mesmo assim não desanime, porque é um privilégio grandioso compartilhar de Jesus com outras pessoas. Você já imaginou que você pode mudar o futuro e mudar para onde essa pessoa iria, e agora ela vai? Irmãos, eu pensei muito nisso, porque chegou um momento que eu pensei em desistir, mas graças a Deus Ele não deixou. E hoje eu tenho famílias vendo aqui sendo restauradas, vidas sendo restauradas. E o que eu aprendo? Que Deus quer usar cada um de nós para que outras pessoas entendam os propósitos da vida delas. Você não entendeu ainda porque Deus ainda quer que você permaneça aqui nesta igreja? É porque Ele quer que outras pessoas ouçam da sua boca que Jesus salva, liberta, perdoa e leva para o céu. Então, pastor, qual é o objetivo da minha vida daqui para frente? Viver o restante da sua vida para a glória de Deus. Só que isso vai causar algumas mudanças de prioridades, de agendas. Você precisa a partir de hoje tomar uma decisão e mudar os seus relacionamentos. O primeiro relacionamento que nós devemos ter é com Deus, depois com a igreja de Deus. Muitas das vezes somos influenciados, não por Deus e não pela igreja de Deus, mas por vozes lá fora que nem conhecem a Deus. Pastor, mas isso não é fácil. Se fosse fácil, a igreja estaria como? Lotada, nós nem estaríamos mais aqui. Por isso que Deus chamou você. E aí eu finalizo. Jesus passou pela mesma situação. Teve um momento da sua vida que ele falou que a alma dele estava perturbada. Ele orou a Deus: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, mas se não for, que seja feita a tua vontade. Jesus sabia que a vontade de Deus para ele era melhor. Se você entender aqui esta noite que a vontade de Deus para a tua vida é a melhor, tudo que você colocar as mãos, você vai ser abençoado. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, as coisas vão começar a fluir. Mas para isso você precisa tomar uma decisão essa noite. E qual decisão é, pastor? Jesus, ele ficou: ou eu cumpro o propósito de Deus e glorifico a Deus, morro por esses meus escolhidos, ou eu recuo e volto para o trono, uma vida confortável. Jesus está perguntando para mim e para você agora: eu vivo para os meus objetivos, os meus confortos,
os meus prazeres, ou você quer viver a sua vida daqui para frente para a glória de Deus, na presença de Deus, na obra de Deus, na casa de Deus? E eu te falo, se você decidir sim esta noite, o que Deus tem para a tua vida são recompensas aqui maravilhosas, e uma melhor de todas lá no céu esta noite. Talvez você esteja pensando assim, mas vai ser difícil. Deus já sabia que você ia fazer essa pergunta, porque viver para a glória de Deus não é fácil, mas Ele já preparou tudo. Basta você dizer sim esta noite. E eu não estou falando só de reconciliar com Cristo, de aceitar a Jesus. Eu estou falando de você que já está há muito tempo na igreja, que já conhece a palavra de Deus, viver daqui para frente para a glória de Deus, louvando a Deus. Ele está te convidando para ter uma vida feliz, porque qualquer outra vida, a não ser na presença de Deus, é apenas viver. Mas felicidade só encontramos em Jesus. Você pode se colocar de pé, por favor? João 1,12 vai dizer assim, que aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí eu vou te fazer uma pergunta aqui esta noite, para você que quer reconhecer, aceitar Jesus esta noite, para você que quer se reconciliar, para você que já está há muito tempo na presença de Deus, mas ainda não tem vivido para a glória de Deus. A pergunta é essa: você vai aceitar essa oferta de Deus esta noite? Tem alguém aqui que quer aceitar essa oferta de Deus? Vem aqui na frente que eu vou orar por você. Você que quer se... Aleluia, glória a Deus. Quer se reconciliar com Jesus? Quer aceitar Jesus? Aleluia, glória a Deus. Tem mais alguém aqui que quer se reconciliar, voltar para a presença de Deus aqui esta noite? Pode abraçar, irmão, pode abraçar que é... Amém, amado? Glória a Deus. Você que já está na presença de Deus há muito tempo, e a partir dessa noite quer viver para a glória de Deus, vem aqui que eu vou orar por você. Não tenha vergonha não. Eu vou lá, ninguém vai me julgar. Se preocupe com isso não, por favor. Que é você e Deus. É um particular seu com Deus. Acabei de falar, não ligo o que as pessoas vão falar ou vão dizer. Tem mais alguém aqui esta noite? Tem mais alguém? Não? Estenda suas mãos para cá. Espírito de oração. Som. Anderson, você quer se reconciliar com o Senhor hoje? Sim. Sim. Estenda suas mãos para cá, amados. Repita comigo, Anderson. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fale bem forte do fundo do teu coração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Esta noite. Eu quero me entregar, voltar para a tua presença, viver daqui para frente, para a glória de Deus, me aceite como filho, me ajude a caminhar na tua presença, para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida, e jamais apague, e me ajude nesta caminhada, a viver para a tua glória, em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas, amados? Amados, a Bíblia diz que se houver uma alma que se converta ao Senhor, a festa no... E se tem festa no céu, tem que ter na casa de Deus. Eu sei porque vocês estão tristes,
Sei porque vocês não estão glorificando a Deus, sabe? Às vezes o mundo lá fica mais feliz do que nós, do que quando ganha uma pessoa para eles. E às vezes nós batemos uma palminha, mano, ainda tem que glorificar a Deus. Hoje em dia nós sabemos o quão difícil está das pessoas voltarem para Jesus. Sabe, eu acompanho a vida do Anderson, acho que já tem 1 ano, não é isso, Anderson? Mais, pode chorar, 2 anos, né? Que ele saiu da presença de Deus, nós temos conversado há muito tempo. Ele, não precisava falar isso para ele, porque é eu e Deus, o quanto eu tenho orado pela vida dele. Para quem não sabe, ele é meu inquilino, né? E às vezes Deus permite acontecer certas coisas para que a gente se achegue ao Senhor. Sabe, para que a gente possa entender que Deus tem um plano maior para as nossas vidas. Por isso, irmãos, quando eu estou falando de glorificar, é isso, irmãos, é dar glória a Deus, é aleluia, é louvar o nome do Senhor, porque, irmãos, hoje em dia está difícil, os corações estão duros de voltar para a presença de Deus. Sabe que as pessoas vão para a presença de Deus quando você fala assim, ó, vem aqui que eu vou orar e Deus vai abrir a porta, que Deus vai dar a chave do carro, e aparece um monte, irmão, nós precisamos se render aos pés do Senhor, é difícil. A gente está perdendo a essência do Evangelho, irmãos, de glorificar a Deus. Se é festa no céu, tem que ter festa nas nossas vidas também. Feche os teus olhos agora, por favor. Põe a mão no teu coração. Eu quero que você peça para Deus isso. Eu não vou abrir minha boca, para que você possa daqui para frente viver para a glória dele. Se você sair amanhã, que é segunda, para trabalhar, que na condução você glorifique a Deus. Peça isso para ele. Que você no trânsito possa glorificar a Deus, não possa brigar com ninguém. Você que trabalha em casa, que você estiver fazendo as suas atividades, você possa glorificar a Deus com as suas atividades também. Vai preparar um almoço, uma janta, um café, prepare para a glória de Deus. Dentro da tua casa, viva para a glória de Deus, sabe? Mude o teu agir, o teu pensar daqui para frente, sabe? Segura um pouco, sabe? Muitas das vezes eu sei que nós temos um ímpeto muito forte. Vamos, irmãos, viver uma vida séria com Deus a partir de hoje, irmãos. Semana passada nós falamos sobre Elias. Vamos sair realmente da casinha, tirar toda a capa, toda a máscara e mostrar para Jesus quem nós somos, para que Ele possa nos ajudar. Pai, no nome de Jesus eu te entrego, Deus, as nossas vidas como foi pregado aqui, Senhor. Que nós possamos usar esses 5 propósitos para a Tua glória, Deus. Pai amado, eu te peço que o Senhor confirme o nosso chamado dia após dia nas nossas vidas. Não deixe nós desanimarmos, esmorecer, Senhor, mas que a cada dia nós possamos entender que nós estamos vivos ainda porque há um propósito, e esse propósito é trazer a Tua glória aqui na terra, para que o Teu reino não seja só no céu, mas o Teu reino seja aqui nessa terra também. Mulheres de Deus, Senhor, para viver uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de sinceridade contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Podeis assentar, amados? Peço desculpa, né? Hoje a gente